Olá, está começando mais um episódio do AGS Podcast. Eu sou o Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá, gente. Prazer, sou engenheira civil e estou aqui para conversar um pouquinho sobre fundações. Bacana. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no canal da AGS lá no YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que algum conteúdo novo for publicado. Para achar a AGS no YouTube é bem fácil. Entra lá no YouTube e digita AGS, é o primeiro canal que vai aparecer. Nós também estamos no Instagram, no @AGSOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGS e compartilhe com seus amigos para que a gente possa chegar a 1.000 inscritos até o final do ano. Lembrando, né, toda semana tem episódio novo do AGS Podcast e eles também são transmitidos para as demais plataformas de áudio. Então não deixa de conferir os episódios anteriores. Isso nos ajuda bastante e é um conteúdo que a gente produz com muita qualidade para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mutua Santa Catarina. A Mutua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, é mutua.com.br, e confira os benefícios de ser um mutuário. O Mutua SC, na verdade, é o Instagram do nosso patrocinador. Então acessa lá também o @mutua.sc e confere as publicações deles. Hoje, para conversar, a gente está recebendo o nosso colega de profissão, o engenheiro civil Carlos Narlock, para bater um papo sobre o universo da engenharia de fundações e sua importância. Karine, inicia e comenta, né, para nós um pouquinho de como a gente chegou até o nome do Carlos e por que é tão especial receber ele aqui hoje. Então, né, o Carlos a gente já se conhece, a gente já trabalhou junto e também já estive em obras do Carlos, né, junto com a Atrium, da empresa júnior da UDESC, em parcerias, né, que a gente foi fazendo, e daí o Carlos sempre muito disposto para explicar, para abrir a obra, enfim. Então, quando eu estava pensando em temas, pensei muito na questão de fundação e de trazer o Carlos, porque o Carlos tem uma empresa já consolidada em Joinville, então acredito que seria alguém interessante para falar sobre o tema. Então, você apresente um pouquinho para a gente, Carlos. Meu nome é Carlos Narlock, sou engenheiro civil formado aqui na cidade mesmo. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Bater um papo sobre fundações sempre é importante. Sempre é bom também ter essa abertura, né, para fazer as pessoas entenderem um pouco mais da importância dos diversos pontos de fundações. Eu trabalho com isso antes de entrar já na faculdade, desde os 17 anos. Eu era uma espécie de office boy da empresa, assim, levava... época que a RT ainda tinha que levar lá no CREA, né, e botar E aí a jornada foi dando certo dentro da empresa até que eu assumi parte da sociedade e assumi a diretoria da empresa faz... agora uns 8 anos já. Então tem uma trajetória bem longa. Formado na UDESC? Formado na UDESC. Que ano se formou lá? 2011. Nesses 2011, 2023, a gente passou já do 1 milhão de metros de fundações profundas executadas, onde eu sou responsável técnico. Inclusive aqui, o prédio que a gente está gravando o podcast é... Sim, falamos, né? Isso, a fundação. A gente está dentro do Parque Peri, né? Então, aqui tem vários galpões, vários... E daí, só para explicar, né? Para quem está ouvindo... Sim. E falando das empresas um pouco, né? Eu sou sócio na Batisolo Fundações, que é meio que a mãe de todas as outras, e aí surgiram outras necessidades no mercado e eu fui abrindo outras situações. A gente tem a Fundata, que faz projetos e consultoria de fundações, e recentemente, agora 1 ano atrás, começou a fazer sondagem com SPT mecanizado, que é uma das pioneiras aqui no estado de Santa Catarina, nesse tipo de sondagem, com esse tipo de equipamento. E também da Estacas União, que a gente produz estacas protendidas para a fundação. A gente tem uma média hoje de 20 mil metros mês de produção industrial, né? Para diversas obras, né? Cidade e região, né? Atendendo principalmente Santa Catarina e Paraná. Entendi. Basicamente é isso. Interessante. Dentro, acho que só para complementar um pouquinho, né? O que te fez seguir nesse caminho de trabalhar com fundações? Porque a memória que eu tenho, né, da universidade é que é uma matéria que passa muito rápido. A gente acaba focando muito em estrutura, claro que fundação também, né, tem essa conexão, mas ela demanda conhecimentos mais distintos, né, que vão além do que muitas vezes a gente vê ali. Como é que chegou nisso? E foi um acaso ou durante a faculdade já despertou esse interesse? Não. O início foi um acaso, porque na verdade eu comecei a trabalhar na Batisolo antes de
Sim, tu comentou, fazia o corre da... Isso. Mas era antes de tu pensar em engenharia civil? Era. Também? É porque assim, a minha família era uma família classe média baixa, assim. Então, acabou o ensino médio, tem que trabalhar pra... Enfim, não tem grana. E aí, veio a necessidade de acabar o ensino médio, eu preciso trabalhar em algum lugar. E aí, teve a possibilidade de começar nessa empresa e fazer esse papel de... sei lá, é meio que um secretário, auxiliar administrativo, né? Leva cheque no banco, enfim. E aí eu comecei lá. Como eu queria trabalhar o período inteiro, a UDESC, né? Para quem conhece um pouquinho mais, eu não sei se mudou alguma coisa na grade curricular. O único curso que tu poderia fazer e tu conseguiria trabalhar era engenharia mecânica, era engenharia de produção. Sim. Né? Porque ele era noturno. E aí eu fui lá, fiz o vestibular para engenharia de produção, final de 2005. Não passei. Fiquei, sei lá, posição 70, alguma coisa assim. Aí beleza, não passei, agora preciso trabalhar, um cursinho, alguma coisa e tal. Vou fazer de novo. Aí eu comecei, em fevereiro, a fazer esse serviço lá na Batisolo, né? E aí comecei o cursinho. Eu lembro que na época o valor que eu recebia pagava o cursinho, que, se eu não me engano eram R$120, eu recebia 200 e alguma coisa. Pagava o passe, porque eu gastava um passe a mais, né? Eu voltava de lá, ia até o shopping Cidade das Flores, e aí vinha pra casa, então gastava um shopping a mais. Até que eu descobri um colega lá que me dava uma carona e sobrava aquele dinheiro. E aí tinha que fazer ainda um lanche lá, porque, lanche de shopping era uma fortuna, né? Às vezes eu levava alguma coisa, às vezes fazia o lanche lá no fim, o dinheiro era pra aquilo ali. Tinha que pedir uns R$10 pro pai pra ir pra uma festinha fim de semana ainda. E aí, beleza. Ainda dava pra... Na época era R$10, né? Porque R$10. Sim, 2005. O salário mínimo na época era 360. Eu lembro bem dos valores, assim. E aí fechou. Aí começou... Só que eu nunca tinha nem ido pra obra lá, que era só escritório. E ainda era um rapaz porque a esposa do antigo sócio tinha muito ciúme, né? Era um senhor de mais de idade, mas ela ainda tinha ciúme. Ele falou, não, você pode trabalhar se for rapaz. Aí eu, beleza, pra mim deu certo, né? E aí a trajetória foi indo, eu me dava muito bem, eu sempre fui muito... de me dar bem com as pessoas, de conversar, e enfim, assim, né? E aí a gente tinha bastante conversa e tal. Por que tu não faz engenharia civil? Aí eu falei, é porque eu tenho que trabalhar, se eu fizer engenharia civil. Não, faz lá e aí o horário que sobrar tu trabalha aqui. Né? Vai encaixando, a gente vai fazendo alguma coisa, né? A empresa vai te pagando. Aí eu, tá bom. Primeiro semestre era tranquilo. Era de manhã e à noite, alguma coisa assim. Aí à tarde eu fazia... Não era estágio, assim, né? Mas eu até era registrado na CLT lá como auxiliar administrativo. Aí primeiro semestre deu certo. Segundo semestre deu mais ou menos certo, assim. Porque aí começou a ter umas matérias mais difíceis, mas ainda deu certo. No terceiro semestre, não ia dar. E aí foi feita a rescisão do CLT que eu tinha. Seguro-desemprego, governo é uma maravilha. Aí eu recebi seguro-desemprego 6 meses e foquei só na faculdade. Aí beleza. Ainda eu lembro, tem uma história legal aí, porque aí eu precisava voltar a fazer estágio no semestre seguinte. Tinha acabado a grana que eu tinha. E aí tinha Física 2, Física 1, Física 2. Acho que era Física 1. E teoricamente eu tinha reprovado na matéria. Eu não reprovei nenhuma matéria na faculdade inteira. Mas teoricamente eu reprovei. Fiquei 4,8 de média final depois do exame, que é a média 5, né? E 0,2 eu não ia poder fazer estágio porque a matéria quebrava tudo o horário, né? Sim. É que essas matérias elas eram truncadas, ficavam fora da escala ali, né, cara? Eu lembro disso. Voltei lá na sala do professor no dia que tinha revisão de prova. Só que 0,2 não é 0,2. É 0,2 na média final. No somatório geral é bastante coisa. Sim. Sei lá, é quase meio ponto por prova. Sim, né? Às vezes esse 0,2 ele tem que tirar um 3,6, 3,8. E aí eu... como é que eu vou fazer isso? Eu fui lá, falei com o professor. E aí tinha uma fila, umas 6, 7 pessoas assim. E aí eu entrei primeiro, eu cheguei cedo lá, falei com ele. E fiquei, acho que eu fiquei uma meia hora. No final eu falei assim, professor, se eu não fizer, eu não vou fazer estágio. Se eu não fizer estágio, eu vou ter que trancar alguma coisa. Não vou me formar no tempo, vai acabar com o meu planejamento e tal. Vamos ver com carinho isso aqui. Aí ele olhou uma prova, olhou outra prova, olhou outra prova. Tá, deu isso aqui. Tá, essa aqui tá bom. Tá, essa aqui tá bom. Essa aqui tá bom. Tá, isso aqui a gente vai corrigir dessa forma aqui. Entendi a tua ideia. Beleza. Aí você virou as 3 vezes no caixão, mas tá bom. Beleza. Aí eu somando... Eu disse, deu. Fechou. Mas aí eu vi que ele tava cansado já, né? Ele falou assim,
tu some da minha frente, tu torce pra eu não ter mais nenhuma matéria comigo, e a hora que tu sair, tu manda todo mundo embora. Eu saí da sala e falei assim, pessoal, ó, o professor não tá passando muito bem, ele pediu pra todo mundo, e ele vai marcar outra hora com vocês. E fui embora, né? E nunca mais cruzei com ele de novo. E aí passei. E aí, beleza, aí continuei a fazer estágio lá, e aí chegou uma época que eu fiquei na dúvida, né? Eu comecei em obra e tal, a empresa era pequena, só tinha Batistaca, um Batistaca mais antigo, assim. Sei, pô, será que eu vou continuar com a fundação? Será que vai ser e tal? Porque a gente não tem, né, isso na faculdade, assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A gente tem uma vaga ideia, mas não, enfim, nem sabe o que é, o quanto ganha, o que dá de fazer. Aí surgiu uma oportunidade de estágio na prefeitura para a área de drenagem. Eu precisava pegar bem a parte de AutoCAD, que eu não tinha, né? Na época você usava bastante AutoCAD ainda, né? Sim. E aí eu fui fazer um estágio na prefeitura que pagava legal, era um valor legal, assim, eu disse, beleza, aí fui com um amigo fazer pra lá. De lá surgiu uma proposta, fiquei uns meses, e aí surgiu uma proposta de outra empresa que era de infraestrutura, fazer projeto de terraplanagem, drenagem e tal. E aí chamaram eu e um colega meu que fazia estágio lá, e aí eu fui. E aí tava já, isso era a 7ª fase por aí. E aí fiquei lá um pouco e tal, voltei pra Batisolo mais um pouco, e aí chegou a época de se formar. E aí, para se formar, o pessoal da empresa de infraestrutura me ligou e falou, Carlos, a gente tem uma proposta para te fazer e tal. E aí, no mesmo tempo, eu liguei para a Batisolo e falei, tô recebendo uma proposta lá, a gente sempre conversou abertamente e tal. Aí ele falou, não, tu vai trabalhar comigo, fala para eles que tu não vai. Eu disse, não, vou lá ouvir a proposta e tal. Nem era pro financeiro, era porque na época tava muito bom o mercado, né? 2011 era um absurdo, assim. Ainda tava bombando. Não, tava muito bom. Agora tá bom o mercado, pelo menos pra gente tá muito bom o mercado. Sim, não, é que voltou agora. Né? Agora mas assim, não é metade do que era. Porque eu me formei na escola em 2012 e eu lembro que só falavam, meu Deus, engenharia civil, quem quer engenharia civil tá muito bom. Então era uma época que tava... Era uma época fantástica, assim. Lucro bom, preço, tudo fantástico. É que essa época eu tenho uma memória bastante vívida que eu escutava no corredor a turma da última fase negociando emprego, cara. Sim. Negociando emprego. Sim. E na época que eu me formei, nossa. Cara, e salário... Quando eu me formei, tava muito ruim também. E era salário melhor. Sabe? Eu lembro de todos os colegas, assim, tinha uns 4 amigos mais íntimos, e a minha esposa, que também é engenheira civil, todos se formaram ganhando um salário melhor do que os salários que são pagos hoje para recém-formados. Ah, sim. Mas isso faz 10 anos? Sim, né? Exatamente. Não desvalorizou em 10 anos a profissão. Não, era um todo o serviço. Que, cara, né, eu lembro na época, assim, alguns colegas falavam assim um montante de 6 mil reais para época. Que era ótimo. Se assim. Tu trazer 6 mil para a data de hoje, né, com as devidas correções e proporções, cara, é um baita de um salário para época. Né? Era muito bom. E aí... Fui lá, ouvi a proposta, gostei. E aí fui lá falar com o Marcos, né, que era o sócio na época. Ele falou assim, eu tenho um plano pra ti que é tu uma hora assumir a empresa e tal. Porque passou já, né? A gente tem que fazer investimento, tem que ver outros tipos de fundação, né? Eles contínua, que o mercado já estava bem adiantado nisso e a gente não tinha. E eu não tô com pique, ele tinha 60 e alguma coisa, não estava resolvido financeiramente, falou, eu não tô com pique para isso. Voltei para casa, aí falei com a minha mãe e ela falou assim, o que tu tem a perder se tu ir lá e daqui a um ano tu não, né, pô, tu vê que não é isso, tu não quer, tu sai e tu vai estar novo, tu não tem filho e tal, né. Aí falei com a minha esposa hoje, que na época era namorada, né, mesma opinião. Quando tá se formando é uma coisa que o pessoal tem medo, né? Eu vou perder um ano da minha vida. Um ano da tua vida quando tá se formando não é nada, então arrisca ali. Porque depois tu vai ganhando coisas e aí tu não quer mais abrir mão daquelas coisas, né? E aí, eu vou ter que deixar de lado algumas coisas, né? Quando tu se forma, tu não tem que deixar de lado nada ainda. Então é mais fácil de arriscar, né? E aí, beleza, topei. Topei e aí, cada vez gostei mais. Eu sempre gostei de ler sobre o assunto. Sempre fui interessado em ter, tanto que quando eu pego alguma coisa para ler em casa, eu estou vendo um artigo, eu estou vendo alguma coisa da área de fundações, e eu percebi também que o mercado é muito pouco técnico nessa parte, e não junta com a prática, né? Quem entende um pouco da técnica não entende da prática, quem entende muito da prática afunda a técnica, tá nem aí pra técnica. Deu certo uma vez, só que não vai dar certo 100% das vezes, né? Por isso que a técnica é importante. O cara pode dizer, eu já fiz desse jeito e deu certo. Em fundações não é assim. Então, aí, obviamente, tu vai vivendo aquilo ali, tu vai crescendo o negócio, né?
A gente fez aquisições importantes, mesmo em 2016 eu arrisquei, comprei uma hélice contínua na época. O Marco saiu da sociedade daí na época, né? Ele, em 2016, mais ou menos, 2015. Saiu da sociedade, eu assumi 50% da empresa, tenho outro sócio ainda. E aí as coisas foram andando, a gente viu outras necessidades, como eu comentei antes, e aí precisava de estaca pré-moldada para fornecer para as obras nossas mesmo. Aí a gente foi lá e viabilizou e abriu uma empresa que hoje não é a nossa principal, mas é a que nos dá o maior faturamento. A nossa principal Batisolo por ter muito nome, né? É um nome de 25 anos no mercado, então impacta, e para essa área tem que ter segurança, o pessoal não contrata assim, né? Isso dá segurança para quem contrata. Pô, 25 anos no mercado, se tivesse feito besteira, já não estava mais no mercado. Exatamente. E aí, beleza, eu resolvi um problema, eu precisava resolver mais alguns. Por exemplo, o da hélice, eu não fazia projeto de fundação. E aí entrou uma estagiária que virou engenheira da empresa e ela falou assim, vamos pegar os prédios de 4 andares, 5 andares, vamos começar a fazer projeto? Eu disse, olha, o que tu precisar de apoio eu faço, eu não tenho tempo. Mas tu faz e eu aprovo se tá ok ou não, faço as contas e tal, eu aprovo. E aí começamos a fazer. E aí a gente viu um bom mercado para essa área e abriu uma empresa só para isso, só para projeto. O problema é que a gente começou a fazer projeto e viu que não tinha dado confiável o suficiente. Por quê? Aquele problema de sondagem, que vinha uma sondagem que, pô, isso aqui não tá legal. E aí tu vai fazer o teu projeto baseado numa sondagem daquela ali. Aí falei para ela, pô, vamos fazer uma sondagem. Mas eu não queria fazer mais do mesmo, assim, pô. Eu trabalhei muito tempo com batistaca de rolo. Não sei se a maioria vai conhecer e tal, mas é totalmente manual a movimentação dele, né? Ele não é uma esteira, nada. É cabo de aço que vai enrolando e ele vai se movimentando, assim. E eu consegui me livrar disso. E é ruim, porque tu entra na obra, não é um serviço legal, os caras olham assim para aquele equipamento, pô, uma velharia fazendo negócio e tal. E era o mesmo sentimento que eu tinha em relação ao tripé quando faz uma sondagem, sabe? Nada contra. Ele dá resultado confiável. Mas mais como questão de imagem que tu passa pro cliente, entende? Sim. E aí a norma brasileira atualizou e liberou, não, mas ela botou na norma o equipamento automatizado, né? Um equipamento de esteira, onde o martelo sobe e desce sozinho, aumenta a confiabilidade e tal. Quando eu soube que estava para atualizar, que ia sair, eu fui lá e comprei um equipamento desse. E aí a gente começou a fazer sondagem. Então, a gente pega desde lá da sondagem, aí eu meio que fecho o ciclo, né? Eu pego a sondagem, faço o projeto, venho para a empresa, se é pré-moldado eu encaminho para pré-moldado, se não eu encaminho para hélice, a gente produz. O que a gente não faz ainda e que talvez a gente faça uma hora é o controle tecnológico pós-obra, prova de carga, né? E toda essa situação que a gente terceiriza, mas a gente, pela Fundata, faz a gestão, se o cliente quiser, né? Olha, a gente vai gerenciar a tua obra de fundação inteira. Porque quando a gente fala de obra residencial, essa etapa até é relativamente rápido, né? Uma casa, um prédio, não é uma obra, um prédio que vai ter, sei lá, 8, 10 andares, às vezes é 1 semana, 2 semanas que faz a fundação. Mas quando faz uma obra industrial, às vezes fica 3 meses, 5 meses na mesma obra. Então, todo um controle desses 5 meses é interessante, né? Então, a gente também faz essa gestão se for o caso, assim, né? Então, a gente fecha um pacote meio que completo, atende o cliente de pé à ponta e garantindo que a gente vai ter dados confiáveis para entregar, vai executar um projeto conforme o projeto está pedindo, que é outro problema, às vezes a gente entrega o projeto e o executor executa do jeito que ele acha que é. E assim, dá mais segurança para o cliente, né? Dá mais segurança para vocês assinar também, né? Se Com certeza, com certeza. Tanto que eu não faço projeto que eu não consigo acompanhar. A gente faz projeto para outras empresas, mas às vezes vem demanda de São Paulo. Só se tiver alguém disponível na empresa, né, minha sócia ou alguém tiver disponível para fazer uma viagem para São Paulo e acompanhar as primeiras estacas, ver se a empresa executa de acordo, porque senão a gente não faz. Sim, é que é um universo bastante amplo, né, da fundação. Tem vários, tu passou aqui, né, várias etapas que você encontrou, inclusive, a possibilidade de empreender nelas, né, por uma necessidade de cumprir, né, e ainda falou, existe ainda o ensaio disso. Dentro desse mercado, eu tenho a sensação de que, infelizmente, a gente ainda negligencia a fundação. Sim. A gente até brincava aqui antes nos bastidores, né, de que muitas vezes você é visto como... Tu usou uma expressão que eu já ouvi bastante, né? Estou enterrando o dinheiro do cliente, né? Entretanto, tem uma importância, né? E o núcleo central da nossa conversa passa por isso, da importância da fundação.
muitas vezes a pessoa fica presa à estrutura que está sobre o solo e esquece que tudo aquilo está sendo descarregado no solo. Bem, tu já explicou uma parte, tu buscou abrir as tuas próprias empresas para cumprir com essa deficiência. Mas hoje tu vê que isso está evoluindo ou ainda tem muito a se vencer, ainda existe um certo preconceito com relação às contratações, não só de fundação, mas esses estudos como um todo? Tem. Eu vejo que tem porque o mercado, a gente comentou antes, se retroalimenta de coisas ruins, na verdade, né? Assim como se retroalimenta de coisas boas também. Tanto que a gente fecha algumas obras e continua a fechar com os clientes porque eles entendem que aquilo ali, valeu a pena para mim e vou continuar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que como a gente tem a barreira de entrada, vamos começar lá em sondagem. A barreira de entrada para alguém empreender fazendo sondagem é mínima. Um sondador que trabalha 10 anos numa empresa e vem com uma rescisão, com o valor dessa rescisão ele compra um tripé lá de 20 mil, compra uma Saveiro lá, sei lá, num banco financiada e bota uma placa lá e começa a fazer serviço. Às vezes sem CNPJ, enfim. Só que esse cara nem sempre ele vai fazer porque ele precisa pagar as contas dele. Porque a mulher dele tá lá em casa cobrando. Tu abriu um negócio, saiu da empresa lá e agora tu não tá pagando as contas. Porque a filha dele tá com eles tinham botado numa escola particular e agora tá atrasando toda a história. Escola. Entendeu? Não, mas isso aí acontece mesmo. Sim, a vida do profissional acontecendo. Entendeu? Aí ele tá com uma casa lá num condomínio ou tá num prédio, o condomínio atrasou a primeira. Aí ele tá lá na obra, ele vai olhar a obra. Se eu fizer um furo aqui e pegar os dados e copiar pro segundo furo, não tem ninguém vendo, eu ganho o dobro do dinheiro. Entendeu? Eu ganho o dobro do dinheiro. Se eu ganhar o dobro do dinheiro, eu resolvo alguma parte financeira da minha vida. O cara não faz na maldade pensando que ele vai ferrar com a obra do cara. Ele faz, não vai mudar tanto aqui em 30 metros, e aí... Só que aí muda, entendeu? Aí, como eu falei antes, 70% das vezes vai funcionar, só que 30% não vai. O que acontece com esses 30%? Eles falam, sondagem não funciona, entendeu? Isso é uma merda, não contrata. E aí, a culpa, muito da culpa dessas pessoas ganharem mercado, porque tem gente que vai, compra mais uma, compra mais outra, até que uma hora se profissionaliza, fica um negócio bom. Mas já fez muita besteira pelo caminho. A própria culpa é da gente, como profissional de engenharia. De não... quando tu compra uma TV lá, tu casou e tu vai comprar uma TV. Tu compra a primeira que aparece lá, porque tu vai lá e ordena por menor preço e pega aquela sem se preocupar com nada? Não. Se tu compra uma geladeira, entendeu? Tu vai lá, tu olha o preço, tu pega a primeira que aparece lá, pela mais barata, tu ordena, eu quero a mais barata. Não. Mas essa aqui tem 450 litros, essa aqui também tem 450 litros. Uma custa 2, a outra custa 5. Né? Aí tu vai lá no Reclame Aqui. Beleza, aqui custa 2, tem muita reclamação, eu não vou... Tu já viu algum engenheiro fazendo isso? Cara, ele vai ligar para um amigo dele e o amigo dele vai dizer, cara, eu não conheço. Beleza, não conhece? Tá tudo certo, vou tocar assim mesmo. Né? O Carlos lá tá pedindo tanto, o cara tá pedindo tanto, é só sondagem. Entendeu? Tô fazendo para cumprir tabela. E aí acontece muito problema. Como acontece muito problema, o cara fala, não funciona, o cliente é leigo. O cliente é o menor culpado de todos. A culpa é do engenheiro sempre que isso dá problema. Porque foi ele que não fez a pesquisa correta, foi ele que não foi lá acompanhar. Né? Acho que a palavra é essa, o acompanhar. Né? Muitas vezes a gente acha que não tem que... Cara, e assim, pergunta para 100% dos engenheiros, tu perguntar, talvez 95% vai dizer que saberia o que olhar. Ele vai falar lá, vou ficar lá embaixo do guarda-sol fazendo o quê? Lá? Não tem nada no terreno, o cara só tá lá botando uma haste pra dentro. Entendeu? Por quê? Aí vem a culpa da universidade, né? Que teoricamente não é culpa, mas tem a sua parcela nesse período de culpa. Que é, quantas vezes a gente é incentivado durante a universidade a buscar visitas técnicas, né, em determinadas etapas de obra. Cara, eu não lembro de nenhum professor falando, a não ser aquelas que eram obrigatórias. Né? Vamos para Itaipu ou vamos para tal lugar. Cara, Itaipu aconteceu uma vez no Brasil. É legal do ponto de vista de engenharia eu ver aquilo lá. Sim, é uma estrutura impactante. Ótimo. Uma vez eu ir lá, é ótimo. Mas o que acontece todo dia? Todo dia tem uma sondagem. Todo dia, se tu começar a analisar, tu vai passar no caminho que tu trabalha ou do mercado. Uma vez por semana, tu vai ver uma torre lá de uma hélice contínua ou de um batistaca. Quantos estudantes param lá e falam, cara, eu posso acompanhar um dia disso aqui funcionando? Vai gerar tanta dúvida nesse cara
que ele vai ter como ir para a universidade e perguntar pro professor dele. Às vezes o professor não vai conseguir responder. E também tá tudo certo, porque às vezes a prática não se liga ali com a técnica, né? Mas aí ele vai, tem uma dúvida aqui, vou ver um vídeo no YouTube, né? Vou entrar lá num canal no Instagram de alguém que fala disso. Vou pesquisar. A informação tá aí. Se tu botar lá, hélice contínua passo a passo, vai ter um monte de vídeo no YouTube mostrando. Vai ter um monte de vídeo fora, mostrando outros tipos de fundação que fora do país sendo executado, que é legal pra caramba também. E às vezes a gente pode trazer melhoria pra cá. Então, é todo um sistema que às vezes atrapalha, mas que na verdade parte do profissional, que ele é imaturo numa determinada época para ter essa noção. E quando ele tem maturidade, ele não tem tempo. Ele precisa fazer grana para pagar as coisas dele. Ele já comprou a casa dele, já comprou o carro dele, já casou, já tá vindo filho, tem é aquela brincadeira, né? Então, quando tu tá na faculdade, tu é o futuro da nação, né? Tu recebeu o canudo, agora tem um problema social, né, cara? Tem que correr atrás, né? Acabou o tempo, né? Acabou o tempo. Então eu vejo que evolui, eu busco muito isso, eu brigo muito isso. A gente não comprou um equipamento de sondagem lá que custa 10 vezes mais à toa. A gente comprou justamente porque a gente acredita que entregando uma qualidade maior a gente vai ter mercado. E se a gente tem esse mercado hoje, né, isso é um sinal que melhorou. Que nem todo mundo olha só preço, né? Mas possivelmente porque se incomodou, teve alguma dor de cabeça. Entendeu? Teoricamente vira um nicho, né? Tu vai atender quem se incomodou. E assim, não que não vá se incomodar comigo. Ninguém faz um serviço perfeito 100% do tempo. Às vezes vai ter um problema ou outro. Mas aí a tua capacidade de resolver é que também vai te manter no mercado. Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra e aí o cara fez uma simulação assim, tu comprar, né, vai lá, Karine, tu comprou um celular, né, lá na Amazon e outro na Magazine Luiza, tá? Pô, tu comprou um celular, tu tá ansiosa pra ele chegar, né, um aparelho novo, tu mudou dali e tal, tu quer passar logo usado. E aí tu comprou na Amazon, porque a Amazon dizia que te ia entregar na sexta-feira. E a Magazine Luiza falou que ia entregar na segunda. Na sexta-feira deu um problema, a Amazon não te entrega. Não te entrega nem na segunda. Só que eles te ligam e falam, a gente teve um problema. A gente vai te entregar na terça-feira. Tá? Aconteceu isso, isso. Eles não te mentem. Aconteceu um problema, esse é o problema, e a gente vai te entregar na terça-feira. Tu vai receber meio chateado, mas tu vai receber. Alguém te deu uma satisfação. 90% das pessoas, numa segunda compra, compram de novo da que deu problema, mas que resolveu. É isso que eu ia dizer. Eu acho que só pelo fato de tu dar um retorno, de a pessoa não ter que ir atrás primeiro. Que isso que eu fico... clientes chegam até a gente chateados. Poxa, aquele engenheiro me abandonou. Eu tentei contato, corri atrás e cadê? E só pelo fato... tipo assim, muitas vezes quando a gente vai, enfim, pesquisar, é porque deu um BO, a pessoa não sabia resolver e ela preferiu simplesmente debandar. Coisa que às vezes... eu prefiro que muitas vezes cheguem, deu problema, não tô conseguindo... Vamos chamar gente que entende aqui pra ajudar. Vamos aqui, chamar o tal especialista que ele vai conseguir resolver, mas tu vai terminar aquele serviço, tu vai, às vezes não tu sozinho, vai precisar de um auxílio, mas isso que eu ia dizer, só pelo fato de a Amazon ter falado antes de eu ter ido lá abrir uma reclamação, já melhora a minha visão da loja, do serviço. E tu não tem como garantir que na Magazine Luiza não ia dar problema. Né? Usando nomes hipotéticos, obviamente. Tu não tem como garantir. Tu não tem como garantir. Nos patrocinem. Pode até ter que eles entregariam no prazo. Só que tu não sabe quando eles errarem como é que eles vão proceder. Sim. A outra tu já sabe. E tu sabe que foi uma fatalidade. Várias pessoas compram e não dá problema. Entendeu? Então é isso que eu digo. A gente erra, obviamente. Tu como profissional vai errar, tu como profissional vai errar, né? Todo mundo que tá assistindo. Uma hora vai ter alguma coisa que tu... pisei na bola e tal. Né? Mas tu dá essa assessoria, tu sempre tá embasado tecnicamente, é que vai te ajudar. E se tu não tiver embasado tecnicamente, né? Liga lá, pô, Karine, tô com um problema aqui, como é que a gente resolve isso aqui? Né? O que tu pode me ajudar nisso aqui? Porque eu realmente não sei. É uma etapa que não tô sabendo resolver. E dá esse retorno pro cliente. E aí vai ter esse nicho, sempre vai ter esse nicho. Obviamente, em épocas de crise, o negócio se canibaliza um pouquinho mais, assim, né? Sim. Os caras começam a falar, concorrente fala mal de concorrente, começa a ter uma situação mais chata. Mas é que nesse momento também que você tem uma certa... escolher linha de corte, né? Uma linha de corte do mercado. A gente teve isso agora. Que
em alguns momentos traz benefício, né? Porque daí você força o cara, ou ele morre, ou ele melhora, né? Tanto que a melhor... Porra, a gente fica respirando por aparelho, cara. Não, é verdade. É sofrido demais. Eu preferia que todo mundo continuasse no mercado. Porque a gente acaba cometendo esse equívoco, né, na gestão, né? A gente investe nos momentos de crise e não faz absolutamente nada naquele momento que está sobrando dinheiro, né? Eu tive a experiência de estar lá no mercado muito bom em 2011 e eu não estava entendendo. Eu fui no Finame na época, era 2,5 ao ano. Tá? Mesmo que vocês, quem está assistindo, enfim, não entenda de taxa de juros, cara, 2,5 ao ano é um dinheiro que alguém te deu e tu tem que pegar, porque ele é muito barato o juro. E o juro, a taxa livre de risco na época, se eu não estou enganado, não era tão baixa. Não. 2,5 ao ano... 2,5 é um absurdo, porque se tu bota na poupança, a poupança na época ainda não tinha essa alteração, de qualquer forma ela ia te render 5 ao ano. Então tu poderia pegar aquele dinheiro, botar na poupança, ele pagaria o financiamento e sobraria dinheiro para ti. De tão absurdo que era. Obviamente depois a gente pagou a conta disso tudo, né? E eu falava, fiz a viabilidade, fui na caixa, tudo, a gente aprovou o financiamento para comprar uma hélice nova na época. 1 ano de carência e a 2,5 ao ano. E aí o Marcos na época me falou assim, Carlos, a crise vai vir, porque a crise sempre vem. Sempre acontece. Eu falei, capaz, eu via, né? Esse cara, não pode. Não, isso acabou no final da década de 80. Ah, não pode. Ele falou, não, é cíclico, aconteceu talvez. Cara, e pra mim era a maior besteira do mundo. E aí talvez outra coisa que a gente tem que aprender é escutar, né? A gente sai da faculdade achando que a gente sabe tudo. Às vezes vem estagiário novo e o cara quer mudar a empresa, né? Eu falei, meu filho, eu já passei por tanta coisa aqui dentro que eu sei que o que tu tá falando não é assim. Não vai se resolver assim. Às vezes tem coisa que tá errada, mas não consegue resolver assim, é de outra forma. E a gente sai da faculdade achando que todo mundo tá errado, né? Achando que a empresa, como é que a empresa tá fazendo isso aqui não vale a pena e tal. E na época eu falava isso. No fim veio realmente a crise. Ainda assim eu acho que teria sido uma boa decisão ter investido na época. Não saberemos, né? Então é sempre cíclico. A gente tem sempre essa questão de crise e tal, né? Então, como tu falou, a única vantagem da crise é que esses emergentes ali que estão ali para incomodar, que é aquele cara que, tá dando dinheiro, paleta, como é que é? Paleta mexicana. Paleta mexicana? Vou ter uma paleta mexicana. Uhum. Tá dando dinheiro, hamburgueria? Vamos abrir hamburgueria. É barbearia? Vamos abrir a barbearia. Entendeu? Porque tinha muito cara de terraplanagem abrindo empresa de fundação. Concreteira abrindo empresa de fundação. Construtora não conseguia contratar empresa, porque o mercado estava muito aquecido, comprava empresa de fundação. E aí, quando tu compra empresa de fundação, tu esquece, tu tem que ter um setor de manutenção, tem que ter um setor de treinamento, tem que ter um setor totalmente planejado para aquilo ali. Aí eles mandam o pessoal da assistência técnica resolver o problema também da máquina de fundação lá. O cara não sabe, a máquina fica 2 dias parada. O custo daquilo ali é muito alto. A única vantagem que a gente tinha na época é que, como eram empresas grandes, né? Elas tinham grandes obras, Odebrecht, infraestrutura em geral, rodando alto, o preço era lá em cima. Aí o Carlos, que é pequenininho, eles estão cobrando, vamos usar uma média, estão cobrando 100, eu vou cobrar 95 e vou fechar pra caramba a obra, que eu tô mais barato, e vou estar ganhando muito dinheiro. Quando os caras referências quebram, na verdade fecham, eles não quebram, eles falam assim, não tá dando mais dinheiro, eu vou parar as atividades, né? O que acontece com a gente? Tô 95, agora eu sou o topo do mercado com 95. Aí vem o outro lá, o Carlos é o topo do mercado, eu vou fazer 90. Aí eu, 90 estão ganhando mais, vou baixar para 85. E o preço chegou a cair 50% o preço do serviço de fundação. De 2011 até 2015. 50%. Claro que a gente tinha uma margem de lucro maior, mas não era toda essa. Então tava todo mundo trabalhando para pagar o salário e rodar a empresa. Só para sobreviver mesmo. Para sobreviver no período de crise. Então, voltando lá à pergunta inicial, né? Perguntou se evolui. Eu vejo que o mercado evolui, as épocas de crise cortam isso, mas ainda tem muita coisa errada, tem muita coisa que acontece, que eu não sei se um dia vai ser resolvido ou não, mas que começa lá na faculdade, né? Começa nessas coisas aqui que a gente conversa. Vai ter lá 3, 4 pessoas que não conheciam, não sabiam e vão começar a se interessar, né? No mundo de, sei lá, 2.000, 3.000 que viram, se a gente impactar 3, 4 que na próxima hora vão pensar, pô, faz sentido que eles falaram. Vou tomar mais cuidado na contratação da sondagem. Beleza, a gente já mudou uma parte do mercado, e assim vai indo, né? Sim.
É entender que há uma vantagem e uma lógica também antecipar, porque eu imagino, por exemplo, quando te contratam para fazer uma vistoria e você identifica, por exemplo, um recalque diferencial. Para você entrar lá e fazer uma correção, é muito pior. Porque já é um outro equipamento, é que geralmente também são equipamentos maiores, né? São situações diferentes, você tem que fazer um trabalho em campo para sondagem, para fundação, e ter que juntar isso depois é terrível, né? E o cara paga um custo extremamente elevado. Sim. Isso quando não é necessário refazer tudo, né? Qualquer laudo teu vai sair mais caro que uma sondagem, né? Qualquer inspeção que for fazer ali vai sair mais caro que a sondagem. Ah, mas aí vai ter mais gasto na fundação, meu filho, mas tu não vai ter que pintar teu prédio inteiro, tu não vai ter que botar um monte de azulejo novo. Sim, comercial. Fazer monitoramento de fissura, ver se... Entendeu? Gente que faz comercial sem sondagem. Cara, tu tem uma área que tu aluga, que tu cobra um valor ali, tu pensa assim, eu vou correr o risco de não alugar por um tempo porque eu vou ter que fazer correção, de fissura, enfim. Não faz sentido, né? Não faz sentido. O cara faz um negócio comercial, faz tudo direitinho, pô. Se tu parar, tu imagina, tu tá com um contrato lá, sei lá, com uma empresa de varejo. Tu vai falar pro cara, tu vai ter que sair porque eu vou ter que fazer um reforço de fundação aqui dentro. Faz sentido? Não, o prejuízo é muito maior. Eu percebo também nessa questão de recalque, fissura, causa um impacto para quem está dentro daquele imóvel. Sim. Ele vai querer sair o quanto antes, ele não vai renovar contrato, ele não vai... Sim. Então, gera esse prejuízo também para a pessoa que tem o imóvel, né? Sim. Porque daí, enfim, a pessoa saiu, ela vai lá dar uma melhorada para alugar para outro, mas assim que a pessoa percebe o problema, ela já debanda também, porque as pessoas têm medo, né? Elas não conhecem, às vezes nem tem um risco estrutural, nada, mas a pessoa viu lá uma fissura, ela já fica... Sim. É aquela... fissurinha normal na parede muitas vezes gera um desconforto tão grande pro leigo, né? Que o que está acontecendo? Sim. E às vezes ela é um sinal mesmo de alguma coisa mais séria, né? E mesmo que seja só estético, só uma retração do reboco, qualquer coisa que seja, isso aqui não é problema estrutural. Cara, pra te explicar isso pra um cara que tá como inquilino ali, entendeu? Então, se tu puder evitar ainda mais toda a parte de patologia de fundação, com certeza tu vai ter uma vida útil da tua obra, vai ter uma série de coisas que tu nem imagina que tu pode ter problema. O problema é que algumas vezes esses problemas não acontecem, mesmo quando o cara faz errado. Né? E aí, esse cara que às vezes contamina o mercado dizendo, não adianta, viu, eu fiz aqui e nunca deu. Mas, eventualmente, talvez ele só construiu aquela. Se ele continuar, uma hora vai dar errado. Sim. E aí pode custar muito, muito mais do que todo o lucro que ele teve por não fazer. É igual o cara que não faz seguro, né? Diz, não vale a pena. Não vale a pena até ele bater numa Mercedes lá de 600, 700 mil e... Né? Tem que contar com a dó do cara de não te cobrar porque o cara tem mais dinheiro e ele vai dizer, eu vou acionar o meu seguro. Sim. É uma percepção que a gente precisa construir, né? Sim. Carlos, bem, o assunto ele é muito amplo, né? Sim. E evidente que a gente não consegue dentro do tempo absorver tudo que seria bacana discutir, né? É um campo muito importante. E eu acho que a gente cumpre um primeiro papel, um primeiro passo de fazer um alerta, né? Serviu aqui muito para quem está começando, estudando, entendendo uma trajetória, né, de um recém-formado até se desenvolver, porque a tua trajetória é uma trajetória bonita, né? Pô, mostra ali o caminho, né? Poxa, sim, crescimento, né? Crescimento, isso é legal, porque acho que todo mundo que entra na faculdade quer, né? Isso. Sim. Olha, hoje em dia eu tô meio na dúvida, sabe? Porque olha, rapaz, você não tá vindo... Tem um gap de... Cara, tem gente pra fazer estágio lá na empresa e aí eu escuto depois, eu falei, e aí, contrataram? Dá pra fazer sondagem remota? Não, os caras falam assim, não, é que é muito longe a empresa da Udesc, sabe? É muito longe de onde eu moro. Eu disse, filho, eu vinha de bicicleta pra economizar o passe, vocês estão tem que botar esforço nesse negócio, senão não acontece, entendeu? Sim. Mas enfim, né? A gente vai encaminhando para o final, né? Nós temos uma prática aqui no podcast de sempre sugerir, né, ao nosso convidado uma indicação de literatura. Algo que te marcou, seja técnico ou não, né? Uma literatura que fique de referência para que os nossos ouvintes possam consultar e também aprender um pouco com aquilo que tu viu. Eu vou falar nas duas áreas, então, tá?
vai ter uma como é que é? Uma similaridade na espessura dos livros. É tudo livro bem prático, realmente eles são pequenos, assim. Então, não tem desculpa para te não ler, assim, sabe? Tem uma série do Nelson Aoki e do Sintra, que é de fundações, ele é mais técnico, mas que eles tentaram ao máximo te dar uma diretriz de projeto de fundação profunda, de projeto de fundação rasa, de ensaios que tu pode fazer numa fundação. Então, acho que são 3 livros que tem. Custa, na oficina do texto, acho que é R$70 cada um. E que, tecnicamente, ajuda muito. Se tu quer fazer um projeto simples de sapata, se tu quer fazer um projeto simples de fundação, ele tem o passo a passo. Tudo que tu tem que fazer tá lá. Né? Por R$70. E com um dos autores sendo o Nelson Aoki, que é uma das referências em fundações de geotecnia do Brasil. Então, da parte técnica é essa. Outra literatura que é aí para a parte de fundações, que não é livro, mas a nossa norma, por mais que ela tenha muitas coisas que eu não concordo do ponto de vista comercial, que ela bota algumas coisas que eu discordo, mas ela é boa. Porque ela dá bastante procedimento, bastante checklist do que tu tem que seguir. Então, a 6122 foi atualizada em 2019, depois tem uma emenda em 2021, se eu não me engano. Excelente também. Tá? Então, ter esse livro vai te ajudar bastante já na parte de fundações. E aí, na área que não é de fundações, mas também é um livro pequenininho, assim, principalmente para quem está começando, a gente começa a ganhar um dinheirinho quando a gente se forma e tal, e aí não sabe como é que faz as coisas. É O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro bem pequeno, assim. Tudo que tá ali tu sabe, só que tu não sabe que tu sabe. Tudo que tá ali é simples de aplicar, mas tu não aplica porque tu não para pensar isso no dia a dia. Então, é uma indicação que eu, às vezes, quando tem gente estagiário, de aniversário, alguma coisa, eu dou pra pessoa porque vai fazer diferença. Né? É mais a parte financeira, como é que tu tem que controlar o teu dinheiro, pra avançar na vida, prosperar na vida. E é tudo coisa que todo mundo pode aplicar. Então, basicamente, são essas 2 indicações. Perfeito, perfeito. Agradeço muito pela tua participação, né, de compartilhar conosco aqui um pouco da tua trajetória e sobre esse universo das fundações. Eu queria que tu fizesse umas considerações finais a respeito de locais onde as pessoas podem te encontrar, rede social, o endereço de empresa, caso tu queira passar. Fica à vontade. Eu tenho um perfil no Instagram, @carlosnerlock. Eventualmente eu compartilho quando a demanda na empresa está um pouco mais acelerada, eu não consigo estar tão presente lá, mas eventualmente sai alguma coisa lá, mas sempre eu olho as mensagens, se alguém tiver mandar uma mensagem lá, eu vou estar lá. E aí, pesquisando no Google Batisolo, Fundata, Extracto, vai achar o endereço, vai achar, né, para cotação. Então, sempre que tiver alguma dúvida lá no Instagram, eu sempre vou responder, sempre vai estar lá, é um lugar que eu dou bastante atenção, assim, para as pessoas, então é um bom canal de comunicação. Maravilha. Karine, considerações finais? Somente agradecer, achei que foi uma conversa bem interessante, né? Já conheci o Carlos antes, então algumas coisas eu já sabia, mas é sempre interessante ouvir a história e, de fato, é uma área que a gente precisa ter atenção na hora que vai fazer uma contratação, na hora que está sendo executado, para que a gente não tenha problemas em algo que a gente não vê. Né, que fica enterrado. Sim. Então, como é que tu vai resolver algo que você não vê depois? Sim, então, sim. É muito complicado e tem que ser feito direito para não dar problema mesmo, né? Não dar as fissuras, não dar o recalque. Então, muito obrigada pela tua presença e espero que a gente possa aí, talvez, falar sobre um outro assunto futuramente, um outro encontro. Vai ser bem bacana, né? Estou sempre à disposição. Também queria agradecer a vocês a oportunidade, né? Sempre bom poder falar mais do mercado que a gente atua, porque eu sei que isso dá visibilidade, enfim, né? Traz mais negócios também pra gente. Perfeito, sem dúvida. Muito obrigado. Lembrando, né, que essa temporada tem o patrocínio da Multa Santa Catarina. Não deixa de conferir as redes sociais do nosso parceiro, que acredita e apoia esse projeto. Vai lá no canal, na última postagem da multa, escreve lá, né, a GES Podcast, para que eles vejam que há um movimento, que a gente está entregando um conteúdo bacana. Também, claro, mais uma vez eu faço pedido para que vocês se inscrevam no canal da GES no YouTube, marque o sininho para receber as notificações sempre que a gente está publicando algo novo por aqui. Compartilhe com seus amigos e parceiros. Nós também temos um perfil no Instagram, @GESOficial. A gente está perseguindo a meta de 1000 inscritos. A gente conta com a ajuda de vocês para alcançar essa meta. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Até mais.